Bom dia, lindas, tudo bem? Vai ter barulhos de fundo, porque Ezequiel já acordou, mas eu vou colocar os vídeos no YouTube para que não seja só uma reflexão básica, mas que nós possamos ler a palavra juntas todos os dias, de acordo com a realidade de cada uma, com o tempo que cada uma tem. Eu aconselho antes de começar as atividades diárias, mas às vezes acontece deles acordarem junto, tá tudo bem. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar a nossa leitura, o nosso devocional de hoje, no livro de João, capítulo 1. E vai dizer assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. De quem João estava falando aqui? João estava falando de Jesus. Jesus era aquele que era a palavra. Estava com Deus e ele era Deus. E estava com Deus no princípio da criação de tudo, porque ele era a palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, e ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, acerca de Jesus, a fim de que por meio dele, por meio de João, todos os homens crescem em Jesus. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. O que isso quer dizer? João não era a luz, mas ele veio como testemunha de quem sim era, que era Jesus. Ele veio para preparar o caminho para Jesus. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus é a palavra e ele estava no início da criação de tudo que hoje existe. Ele fez o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, porque ele veio para quem era os seus, que era o povo judeu, e o seu povo, o povo judeu, não o reconheceu. E é por isso que os judeus até o dia de hoje acreditam que Jesus não é o Messias. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, nós que cremos em Jesus, temos o direito de sermos adotados por Deus, mediante a Jesus que se sacrificou por nós. Graças ao sacrifício de Jesus, graças a que a palavra se fez carne e veio nesta terra a passar por todas as coisas humanas que existem, dor, aflição, rejeição, ingratidão, sofrimento. O próprio Deus se fez carne para sentir tudo de humano que a gente sente, Jesus já sentiu. Simplesmente para nos tornarem e dar-nos o direito de sermos filhos de Deus. O povo para quem ele veio não o recebeu, os judeus. E então aqui vai dizer: contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é muito poderoso. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia muito antes de mim.
todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Antes de Jesus, da vinda de Jesus, não vivíamos na graça, vivíamos na lei. Mas depois da vinda de Jesus, nós começamos a viver na graça e na verdade. Porque nós temos agora o direito de sermos chamados filhos de Deus, o que antes da vida de Jesus nós não tínhamos esse direito. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido através de Jesus. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então quem é você? Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente então perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem o Elias e nem o profeta? Entenda, nessa época estava um burburinho gigantesco. Se Jesus era o Messias, quem era o Messias? Então quem é você? Então os judeus, os fariseus interrogavam sem parar, não com a motivação de crer, senão com a motivação de julgar, com a motivação de fazer fofoca, de fazer intriga, de não acreditar. Então eles perguntavam para continuar gerando o burburinho, para continuar criticando, para continuar julgando. E os judeus, os fariseus, estavam perguntando a João. Mas João respondeu: eu não sou o Cristo. Eu não sou Elias, eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram: então por que você batiza se você não é o Cristo? Se você não é Elias, se você não é um profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando eu disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado em Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus, como pomba, e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. A nossa luz está em Cristo. Porque aqui no capítulo 1 vai dizer que Jesus é luz, que nele há vida e que ele é a luz dos homens. Então a nossa luz é Cristo. João veio para testificar através de Jesus. E Jesus, mesmo sendo Deus, não saltou os processos e esperou o momento correto de iniciar com a sua missão. Mesmo sendo Deus, Jesus não saltou os processos e esperou o tempo certo para iniciar o seu propósito. Embora desde que nasceu ele já tinha iniciado, ele esperou o tempo certo porque tinha pessoas preparando o caminho para a palavra que viria a ser pregada através da vida dele. Mesmo sendo Deus, ele não saltou os processos. Então, no versículo 35 vai dizer assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus.
Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Olha só, os 2 discípulos de João precisaram somente de uma palavra. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eles não precisavam ouvir mais nada, eles não precisaram de mais nenhuma testificação. Eles creram no mentor dele, que era João, e tchau, foram e seguiram a Jesus. Eles creram. Eles não precisaram ver para crer, eles não precisaram de provas, nem de testificações. Eles simplesmente creram e seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 discípulos de João estavam seguindo ele, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde e viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. A primeira pessoa que André encontrou foi o seu próprio irmão, o Simão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou até Jesus. Jesus, quando olhou para ele, disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefás, que traduzindo é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntaram a Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse-lhe Filipe: venha e veja. Então, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está, um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Só que Natanael estava sozinho lá, não tinha ninguém para ver ele. Eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui a gente já pode perceber que uns não precisaram de testemunho, nem de provas concretas para crer que Jesus era o Messias, que foram os 2 discípulos de João, que já foram de imediato e chamaram ele de mestre e queriam saber onde ele estava, para servi-lo. Mas outros, como Natanael, precisaram de uma testificação. E aí Jesus usou o dom da revelação, aonde ele viu que Natanael estava sentado debaixo de uma figueira, mas naquele momento não tinha ninguém ali o vendo, somente o próprio Deus, que nos vê em todos os momentos. E, obviamente, Jesus é o dono de todos os dons. Então ele usou um deles para revelar a Natanael a sua grandeza. E Natanael creu. E então Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que esta. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João tinha preparado o caminho tão bem para Jesus que bastou dizer uma única vez: esse é o Cordeiro de Deus, para que 2 dos seus discípulos o seguirem. Que nós sejamos como esses 2 discípulos, sem precisar de muitas provas, sem precisar de muitos testemunhos, para crer naquele que deu a sua vida por nós, naquele que é Verbo, é Deus e estava com Deus e tudo se formou através dele, por ele e para ele. E que mesmo sendo Deus, veio ao mundo como homem e morreu em nosso lugar, para nos darmos o direito de hoje sermos chamados filhas de Deus. Esse é o nosso direito, essa é a nossa herança. E quantas vezes nós que somos filhas do Senhor
esquecemos do nosso direito de filhas e atuamos como órfãos. Dizemos que cremos em Jesus, mas as nossas atitudes não condizem com atitudes de filha. Às vezes nos falta fé, às vezes nos falta relacionamento com esse pai que nos adotou. Às vezes nos falta viver com essa satisfação e alegria que Jesus disse que nós teríamos que viver. Sede alegres, estejam felizes e sejam gozosos em todos os momentos. Caraca, que difícil, né? Em todos os momentos. Mas é isso. Jesus nos chamou como filhas e esse é o nosso direito. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que cada mulher que viu esse vídeo até o final possa ser abençoada, Senhor meu Deus, com esse primeiro dia de devocional, lendo o livro de João. Espírito Santo, que durante esses 21 dias de leitura, essa semente possa ser plantada no coração de cada uma de nós, que gere seus frutos, Espírito Santo de Deus. Que essa palavra seja vivificada em nossos corações, Senhor. Faça a Tua obra através de nós e em nós. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pela Tua presença neste devocional. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.